Uou! Salve Santa Catarina, muito boa tarde, 13 de setembro de 2025. O Clube da Bola tá na área para todo o estado pela NDTV Record ou para esse mundão redondo no ndplay.com.br. Copa Santa Catarina começa quente com 16 times, jogos decisivos para os nossos representantes aí na Série B mais uma vez, né? Tem Brusque contra a Ponte Preta na Terceirona, tem Barra contra a Inter de Limeira na Série D, a quarta divisão nacional, tem clássico no futsal, tem Fluminense e Corinthians. Olha só o jogaço hoje na tela da Record logo mais. E você pode participar do Clube da Bola, é fácil, é muito fácil, é facinho demais. É o 489-9191-4706, já tá na tela aqui, ó. Manda mensagem, pode ser uma foto, uma pergunta para os nossos comentaristas, os palpites da rodada e também a sua opinião aí sobre seleção brasileira, Avaí, Chape, Jeque, Criciúma, Brusque, Figueira. Manda a opinião pra gente, já aproveita que o celular tá aí na mão ou pertinho aí na mesa, no sofá. Segue a gente lá no Instagram, no @esportes.nd para saber tudo que rola aí no Grupo ND quando o assunto é o esporte. Deixa eu apresentar o nosso time para hoje, eu tava ansioso. Eu contei os dias aí da semana, os minutos, as horas para chegar aqui e conversar com o Badá sobre o jogo da semana passada. Não engoli muito não, Badá, não engoli ainda não aquele gol que foi anulado, a falta, deu rolo lá para mim. Eu achava que poderia ser diferente a interpretação, mas não foi. Sérgio Badá, muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, bom ter o amigo aqui novamente com a gente, teve de folga semana passada. Mas realmente um jogo assim bem esquisito, né? Bem esquisito, a vitória do Criciúma por 2-0. A Chapecoense não fez um bom primeiro tempo, depois a gente pode aprofundar o assunto. Aí o Criciúma se aproveitou, fez 2-0, aí surgiu o lance que poderia mudar a história do jogo, um pênalti que o VAR teve que chamar o árbitro para marcar o pênalti, daí o Walter Clark bateu perfeitamente, como ele sempre faz, é um baita batedor de pênalti. Aí tem a invasão do Gabriel Inocêncio e tudo aquilo que gerou depois. O Miguelzinho falava que o Avaí faz coisas, né? E eu digo que tem coisas que só acontecem com a Chapecoense. Eu nunca tinha visto isso. De um pênalti a favor da Chapecoense, seria, quem sabe, o gol para voltar para o jogo. Não é garantia que o Chapecoense fosse empatar no segundo tempo, mas voltava para o jogo. 2-1 está no jogo novamente. E aí o árbitro anula o pênalti e expulsa, e eu acho que expulsou corretamente o Gabriel Inocêncio. E aí a gente vai discutir aqui a questão da regra, a gente vai discutir a questão da expulsão do Gabriel Inocêncio. O Gabriel Inocêncio, na verdade, revidou. O jogador do Criciúma deu um tranco nele, meio que deu uma cotovelada, e ele foi infantil e revidou, deu um soco no cara e o VAR acabou pegando por milésimos, fração de milésimo. Olho bom, hein? Olho bom do árbitro e do VAR, porque eles viram que a agressão foi antes ou depois da bola ser chutada, né? Então, jogo cercado de polêmica, agora não adianta mais também ficar lamentando, negócio olhar pra frente. Terça-feira tem uma pedreira aqui contra o Atlético Paranaense. Verdade, não queria falar isso, não, prometi que não ia falar isso, mas o Gabriel Inocêncio, eu vou falar, né? Foi um pouco inocente na jogada ali, né? Revidou e deu o que deu ali. O gol que podia mudar a história acabou não mudando. Vitória do Criciúma. Falando nisso, vamos até o sul do estado. O Renato Semensati está com a gente também. Foi o assunto, esse pênalti foi o assunto mais comentado no sul do estado até ontem, né? Porque ontem o Criciúma voltou a entrar em campo. Vamos se aprofundar mais daqui a pouquinho com as imagens, Renato. Mas daí uma manchete aí desse empate em 0-0 traz um pontinho para casa, né? Boa tarde. Boa tarde. Jogo horroroso. Valeu pelo ponto conquistado, mas o Criciúma não jogou bem. Perdeu o Filipinho logo a 14 minutos. Não se sabe ainda se é lesão, se foi só um desconforto muscular, mas é uma perda significativa, é um jogador importantíssimo. Teve envolvido no polêmico lance ali, para mim inusitado no futebol, acho que para todo mundo, né? Só com o advento do VAR é que você tem essa possibilidade de ver com milésimos de segundos se a agressão foi antes da bola ser chutada, se foi depois, aquela coisa toda. Mas o Criciúma está na sua contagem perfeita. Disputou 9 pontos contra times que estavam à frente dele. Novo Horizontino, Remo e Chapecoense fez os 9, foi buscar um ponto fora de casa. Se tivesse jogado um pouquinho mais, teria vencido, porque o Volta Redonda
mesmo com o mau futebol apresentado pelo Criciúma, ele não se mostrou competente para ganhar o jogo. Então vai com um ponto na bagagem, volta com esse ponto, vai ser um ponto conquistado se o Criciúma no domingo vencer o CRB. Tem alguns problemas, depois a gente fala disso, né? Perdeu o jogador por terceiro amarelo, tem a questão da lesão do Filipinho. Gostaria, meu caro Marcelo, de me solidarizar com a choradeira do meu querido amigo Badá, tanto é que vim com esta belíssima camisa verde em solidariedade. Eu sabia que ele ia chorar, porque sábado passado aqui ele estava machão, ele estava grandão. Vamos ver depois do jogo, e lá. E agora tá com esse discurso aí que o Inocêncio não foi inocente. Não, o Inocêncio foi covarde, deu um soco no jogador e merecia ter sido expulso. Mas estou eu aqui de verde em solidariedade ao meu querido amigo Sérgio Badá. Badá? Com a palavra... Não conseguiram ganhar do Volta Redonda com 10, cara. Quer falar o quê, cara? Não conseguiram ganhar do Voltaço e eu torcendo pro time do amarelo e preto. Eu falei onda aqui, ó, eu sou o amarelo e preto hoje. Aí não conseguiram ganhar do Volta Redonda, quer tirar a onda. Tá certo. Ó, mas ganhou da Chapecoense, né? Tá certo, ó. A gente já vai falar desse jogo, temos imagens desse empate em 0x0, Volta Redonda e Criciúma, mas quero apresentar quem tá com a gente também, excelentíssimo, né, da Tavenha, nosso comentarista Cláudio Caticarte, de olho no Avaí, de olho na movimentação do Figueirense. Tivemos uma semana de clássico, né? Se lá no Sul, lá no Oeste, o assunto foi o pênalti, foi a expulsão, aqui o assunto foi o clássico, né, Cláudio? É verdade, Marcelo Mancha, um abraço aí pro Badá, pro Renato Semensati, a todos que nos assistem no Clube da Bola. Pois é, um clássico de um time profissional contra garotos, né? O Figueirense fez a parte que lhe cabia na obrigação que tinha, porque para a competição é importante para o Furacão, né? A vaga para a Copa do Brasil. O Avaí estava de sangue doce, não precisa da competição, já está classificado para a Copa do Brasil, atual campeão estadual, mas eu não esperava vir com a garotada que veio. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Média de idade 19 anos. Foi uma disputa díspare, né? De apenas um jogo de um time só. Agora, vamos falar também dessa importante partida que o Avaí tem terça-feira contra o Atlético Goianiense para segurar o adversário e voltar a colar no G4, né? O Avaí, que está com 5 pontos de diferença, pode diminuir para 2, claro, vai ter que secar a Chapecoense na terça-feira também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Manchá. Legal. A gente já está com as imagens no ponto, mas eu vou pedir para a produção segurar um pouquinho para a gente fazer um rápido giro de um outro assunto da semana, né? Um rápido giro, a gente começa com o Badá. Seleção brasileira terminou aí seus compromissos oficiais em 2025, né? Com a classificação para a Copa do Mundo, ela veio, ficou ali na 5ª posição na tabela final. Badá, o que a gente tira disso tudo que aconteceu nesses últimos tempos envolvendo a seleção brasileira, o Dorival Júnior, a CBF, o Ancelotti que chegou? Rapidamente, Badá, vou passar por ti, pelo Renato, pelo Cláudio e também se a galera de casa quiser participar no nosso WhatsApp, que é o 991914706. O que tiramos disso tudo que aconteceu, Sérgio Badá? Um vexame da seleção brasileira, a pior campanha da história, 5º colocado. Seleção brasileira, o Brasil numa eliminatórias. Então, o Ancelotti chegou agora, viu que vai ter muito trabalho pela frente, ganhou 3-0 do Chile, que não queria nada com o jogo. Já se fez um oba-oba no Brasil inteiro, como sempre, né? Mas contra a Bolívia foi já um choque de realidade, poupou, preservou alguns jogadores e não jogou absolutamente nada. Jogou nada. Então esse homem tem muito trabalho para fazer um time, dar um padrão de jogo e tornar esse time competitivo. Tudo bem, a altitude de La Paz, mas o Brasil já foi, nem era La Paz, era pertinho, ele já foi jogar lá e já ganhou, já se impôs lá, então... Tem muito trabalho o seu Carlos Ancelotti pela frente, um vexame a seleção brasileira nessas eliminatórias. Legal. Renato, tá faltando o que na nossa seleção? Você que tá acostumado a jogar em quadras de saibro, espalhadas aí pelo mundo, já jogou tênis na altitude? Não, nunca joguei não, Marcelo, mas não se aproveita nada dessas eliminatórias. Aliás, de eliminatórias não se aproveita nada, porque nas duas últimas, nós fomos com o Tite, aquela seleção que só fazia amistoso contra Bambala e Arimateia, chegou na Copa do Mundo com 98% de aproveitamento. Chegou lá, passeou. Aí foi na outra Copa do Mundo, passeou de novo. Então o Ancelotti vai valer mesmo, é o trabalho dele naquele período pré-Copa.
e esperar que o Neymar se recupere, porque o Neymar de hoje não é o Neymar para a seleção brasileira, mas se ele voltar a ser, a nossa chance aumenta. Essa seleção que está aí, sem o Neymar, não ganha nada. Legal. Cláudio Caticati, se você fosse integrante da comissão técnica de Ancelotti, o que sopraria no ouvido do professor? Rapaz, ele precisa trazer uma identidade para o time, né? E concordo tanto com o Badá quanto com o Renato que essas eliminatórias, elas não serviram para nada. Olha que o Chile teve uma reformulação, tanto que foi jogar com o Brasil com um técnico interino e tirou todos os medalhões, né? Todos que eram medalhões aí no futebol mundial. E o Brasil, primeiro tempo, sofrido, 1-0, só foi fazer o placar um pouco maior no segundo tempo com a entrada do Luiz Henrique e do Paquetá. E o que dizer do jogo contra a Bolívia? Por mais que tenha altitude de 4.000 metros, a seleção não jogou absolutamente nada. Mancha, é um ano para ele dar identidade para essa equipe e poder fazer o mínimo de enfrentamento e principalmente ter jogos contra as equipes europeias, né? Até agora ele não teve nenhum confronto para que a gente analisasse melhor o trabalho. Então tem muita coisa pela frente e muito trabalho aí para o italiano fazer. Legal, ó, você pode participar do programa 48 991 914706. Manda uma mensagem pra gente, o que você achou aí da seleção, dessas eliminatórias, né? O Brasil tá na Copa, sim, mas foram jogos muito difíceis, uma temporada muito difícil para a seleção. Fala sobre o seu time, placar do final de semana, pergunta para os comentaristas, manda que a gente vai estar lendo as mensagens durante o programa. Agora sim, vamos falar de Série B, né? Jogo de ontem, Volta Redonda 0, Criciúma 0, que só você viu, Renato Semensati. O que só eu vi e o que ninguém viu e que eu também não vi. Foi um jogo que podia estar jogando até agora, meu caro, que estaria 0-0, porque o Criciúma teve... Engraçado que foi um jogo mentiroso, né? Com 20 segundos de jogo, o Jonathan Robert faz essa jogada aí, ó. 22 segundos de jogo. Opa! Vai ser um jogo bacana de se assistir. E aí, meu caro, não tivemos mais um chute a gol. Preste atenção que as finalizações... Esse aí é um contragolpe do Criciúma, aos 35 do primeiro tempo, que o Diego Gonçalves corta para dentro, mas chuta longe. E bola para fazer gol tem que ir em direção ao gol. Agora, a grande chance do jogo esteve com o Volta Redonda. A gente vai ver. Esses são os melhores momentos, tá? Foi um chutão do goleiro que caiu lá e o Castan conseguiu salvar, travando ali. Esse acho que é o lance. Não é esse não. Mas tem um aí que o Marcinho vai afastar a bola e deixa Esse é o lance, ó. Ele vai afastar, chuta mal e o Catatal entra, tira do goleiro e tira do gol. Perdeu a melhor chance. Isso aí foi o que de melhor tivemos no jogo, meus caros. Não tivemos mais absolutamente nada. Esse lance aí estava impedido. Bandeira marcou ali o impedimento no desvio. Então, o que tivemos foi esse jogo sofrível aí de Volta Redonda e Criciúma. Tecnicamente, o Criciúma não esteve bem e o Eduardo valorizou muito o ponto conquistado e eu concordo com ele. Quando você joga mal, e acontece na Série B do Campeonato Brasileiro, de você oscilar, né? O Criciúma veio de 3 bons jogos, ou melhor, 2 bons jogos e 3 bons resultados. Não fez bom jogo, não. Pode comemorar esse ponto conquistado aí, porque pelo que jogou, olha o gol que perdeu aí. Tá repetindo, viu, gente? Não aconteceu tudo isso não no jogo. Estão repetindo aí os melhores momentos. Foi um jogo sofrível, meu caro, um jogo sofrível. Do Volta Redonda não se esperava muita coisa. 18º colocado, né? Mas do Criciúma se esperava mais, porque é o 3º colocado do campeonato, vem numa recuperação impressionante, é o líder do retorno, é o líder no cenário de 10 jogos compilados, mas ontem efetivamente não fez o bom jogo e, como eu falei, há que se comemorar o ponto conquistado nesse placar de 0-0. Legal. Renato, no desenrolar da rodada, que só termina lá na terça-feira, o Criciúma está ameaçado de deixar o G4, de sair dessa posição. Qual é a situação do Tigre? Não, o Criciúma tinha 4 pontos de vantagem em relação ao Remo, né, que é o 5º colocado, à frente da Chapecoense, que é a 4ª, mas a Chapecoense ganha do Atlético Paranaense, ela pode passar o Criciúma, hoje a diferença é de 2 pontos. Mas não, o Criciúma não sai do G4. No pior dos cenários, se a Chapecoense ganhar e o Remo ganhar, o Criciúma cai para o 4º lugar, mas mesmo assim continua no G4 e só joga no domingo agora contra o CRB.
Legal. Cláudio, outro detalhezinho da rodada, né? Tivemos outro jogo aí, o confronto dos líderes. E teve pouco futebol, mas muito MMA no final, né? Deu um rolinho ali entre Goiás e Corinthians. Eu assisti o jogo, estava trabalhando no computador, olhando o jogo também, né? Não estava chamando muita atenção o futebol. Uma hora eu parei de ver o futebol, porque a briga começou. Que rolo que deu, hein? É verdade, a briga pela liderança, né, entre o Goiás e o Coritiba, o jogo foi no Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, e o final uma confusão com o goleiro Thiago Rodrigues, do Goiás, e os jogadores da equipe do Coritiba. Rapaz, inclusive o jogo já tinha acabado, o árbitro esperou toda a confusão acontecer e depois foi pro VAR e expulsou uma galera ali, expulsou alguns jogadores tanto do Goiás quanto da equipe do Coritiba. O jogo foi bem pegado, viu? Mas o Coritiba foi melhor, inclusive teve um gol bem anulado, diga-se de passagem, né? O jogador, a bola bate no braço, né, do atacante da equipe do Coritiba. O futebol de enfrentamento das duas equipes, chance para ambos os lados, mas o Coritiba foi superior, viu? Agora, o Goiás, os últimos 3 jogos, 2 derrotas e esse empate. E se aquele gol ali fosse legal, seria a 3ª derrota consecutiva. Esse balanço da liderança ali tá legal entre os dois, viu, Mancho? Eu torci pelo empate, né? Porque daí ninguém se afasta, né? O pessoal fica ali coladinho, só pula um degrauzinho. Para os catarinenses. Foi bom para os catarinenses. Ó, o técnico Eduardo Batista falou, né, sobre o empate sem gols contra a equipe do Volta Redonda. O técnico do Criciúma vai aparecer agora no Clube da Bola. Fala, professor. Falta de coragem, essa equipe ela não vai ter. Né? Essa equipe ela veio. A gente pegou sim um time encaixado, um time que marcou a gente bastante forte, dificultou, a gente já sabia disso, um time com qualidade, né? E faltou sim, não inspiração. Tecnicamente as coisas não aconteceram, mas duelou e teve coragem para isso. Ponto importante, 4º jogo seguido sem levar gol. Então tem muita coisa, né? A nossa equipe é uma equipe igual a todas as equipes da Série B. Nós não temos um super time. Nós temos um time que quando as coisas não acontecem, ela duela, ela compete, mas jamais falta de coragem para esse time. Né? Isso aí, né, não tem nem cogitação. Né? A gente veio para cá, respeitou o adversário da maneira que tinha que ser respeitado. Tivemos algumas situações que o término não foi bom. Tá aí. Temos as mensagens chegando, mas antes de eu botar o Badá nesse papo também, Badá, a gente acompanha, claro, a competição desde o início e ela foi se moldando, né? Entramos num segundo turno com uma briga muito interessante, né? Uma briga no bom sentido, uma disputa, melhor dizendo, muito interessante, né? Entre Chapecoense e Criciúma. A gente apontava o Avaí na frente naquele primeiro turno, naquele início de Série B. Hoje o Avaí tá voltando a se aproximar dos dois catarinenses que estão dentro do G4, disputa boa e espero que seja assim até o final da competição, né, Badá? Tomara, né, cara? Não sei se cabe 2 catarinenses aí, viu? Não sei se vão querer 2 catarinenses subindo para a Série A do ano que vem, porque tem clube grande, tem clube forte, tem clube com muita torcida que estão próximos do G4, mas vão ter que lutar muito. Vão ter que lutar muito, vai ser na base de muita luta, e eu estou me referindo a Chapecoense, que desses clubes todos da primeira página aí, e isso aí é uma realidade, todo mundo sabe, tem um poder de investimento nesse momento menor, então tem que ser com muita luta, com muito trabalho, isso não tem faltado na Chapecoense. O time também oscilou. Nesses 2 últimos jogos, não é que eu já esperava, mas esperava dificuldade de enfrentar o Criciúma. O Criciúma tem um bom time, tem um bom treinador, está crescendo muito num momento decisivo do campeonato, mas o problema da Chapecoense foi ter empatado aqui com o Vila Nova. Eu não me irritei tanto, eu me irritei pela maneira como a Chapecoense perdeu para o Criciúma, mas me deixou mais irritado o empate com o Vila Nova aqui. Ali a Chapecoense perdeu 2 pontos. Se tivesse ganho do Vila Nova aqui, a Chapecoense poderia perder para o Criciúma e continuaria na frente. O problema foi perder 2 pontos aqui. Mas a luta é intensa, são 13 partidos, a Chapecoense tem 7 em casa, tem esse jogo de terça-feira. Então aqui vai ter que ser com a corda esticada, não dá para... Vai dar uma oscilada. Ontem, por exemplo, o Criciúma não fez um bom jogo. Até achei, sinceramente, que o Criciúma iria ganhar do Volta Redonda lá, apesar de que o Volta Redonda também é um time que luta muito, mas é campo neutro, poucos torcedores no estádio. Eu achei que o Criciúma ia ganhar ontem, né? E não ganhou. Então, os times, eles oscilam bastante. E a Chapecoense vinha 10 jogos de invencibilidade, perdeu para o Criciúma e tem que buscar recuperação contra um time fortíssimo, que é o Atlético Paranaense, né? Aí a gente tá vendo
os lances do Volta Redonda e do Criciúma, né? Então, eu achei que o Criciúma ia ganhar. E eu assisti o Avaí, cara, contra o Goiás. Todo mundo estava curioso para ver o comportamento. Depois o Cláudio, acho que vai comentar, né? O comportamento do Avaí contra o Goiás. O Goiás passa por um momento ruim no campeonato. Eu acho que os últimos 9 jogos tem uma vitória apenas. Agora, o que me surpreendeu foi o espírito de luta dos jogadores do Avaí. O Avaí, os jogadores jogaram pela honra. Depois da entrevista lá do capitão, do Brock, eles jogaram pela honra contra o Goiás. Fizeram uma partida de muita entrega, né? Isso aí para afastar qualquer tipo de desconfiança, né? Então, o campeonato, a partir de agora, vai entrar na reta de chegada, e a partir de agora que o campeonato começa a ficar muito difícil, e a partir de agora que os clubes da parte de cima da tabela crescem, e a Chapecoense vai ter que lutar e lutar muito para conseguir se manter aí. É bom dizer que, mesmo que perca para o Atlético Paranaense, não sai do G4. O Remo pode ir a 41, mas fica com uma vitória a menos. Então, vai se manter no G4, mas precisa da vitória terça-feira aqui para ficar numa situação mais tranquila, para manter o sonho do acesso vivo. Legal, a gente já vai entrar no Papo Avaí, Chapecoense também. Mas antes vamos dar uma olhadinha nas mensagens que chegaram aí no 489-9191-4706. Vamos ver o que o nosso mundo espectador tá pensando. O Marisson coloca assim, ó. Segunda-feira é jogo de verdade do Figueira, jogo de adulto. Tá empolgado aí, entendi que ele tá empolgado e brincando ali que foi um jogo ali, como o Cláudio falou, com um time meio misto, um time B. O Lázaro, a fase não tá boa, mas o amor é incondicional. Sempre Jack tá lá na Arena Joinville, o Lázaro. Ledemir, ó, é triste a situação financeira do Avaí. Quem irá trabalhar sem receber? Ninguém. Coloca assim o Ledemir. Já o Cláudio vai atualizar pra gente aí como é que tá o Caixa do Leão. O Silvio, ó, que sempre participa com a gente, sempre ligados no Clube da Bola. Um abraço do Silvio, Elisiane e do filho Lion. Pessoal, tinha uma batatinha frita e tudo ali, né? Lion tá bem alimentado. Tá certo aí, ó. Silvio, legal demais. Cláudio Caticato, são muitas perguntas, né? Nosso telespectador até falou ali, pô, como é que o cara trabalha sem receber, como é que tá essa situação? E agora o Avaí, a exemplo de outros clubes aqui, começa a disputar 2 competições, né? Temos aí a Copa Santa Catarina também, com 16 times do estado, tem muita gente participando. O Avaí foi resultado positivo na Série B, o Badá até destacou, e uma semana que começa ruim, porque clássico é clássico. Na história vai ficar o clássico do dia tal. 5-0 pro Figueirense. É verdade. O torcedor, ele não quer saber se é para o ímpar, se é dente de leite contra, né, o futebol de mesa, contra o 15, se é casado contra solteiro. O Avaí acabou negligenciando, né, um clássico centenário, uma rivalidade centenária, colocando jogadores muito jovens. A gente sabia, o Avaí antecipadamente disse que ia utilizar os garotos, ia servir a competição para analisar, né, os jogadores da base e também para cumprir aquela punição de 2 jogos pela invasão de campo na final contra a Chapecoense no Campeonato Estadual. Só não se esperava, e a surpresa foi, de que não fosse, né, que fossem jogadores não tão jovens como esses que foram colocados, uma média de idade de 19,7 anos, né? Então os garotos sentiram o peso da partida. Olha que o jogo até começou, vocês estão vendo os melhores momentos aí na tela, com o Avaí até ensaiando boas jogadas ofensivas, mas aos poucos essa disparidade técnica e física em que os garotos estão em formação, né? E isso é importante que se diga, ou seja, tem uma maturação de tempo, né, de você passar pelas fases obrigatórias aí dentro do futebol e de cara você entra num jogo num peso como esse. O Figueirense fez a parte dele, a obrigação daquilo que ele precisa da competição para ter uma vaga aí na Copa do Brasil e se impôs, né? Foi um jogo de um time só diante dessa disparidade. O torcedor havaiano até foi muito inteligente na análise, né? Não cobrou os garotos, se não tem que cobrar, eles não têm culpa, obviamente, e cobraram sim a gestão de futebol por ter negligenciado essa rivalidade forte existente entre Avaí e Figueirense, essa rivalidade centenária, né? O Figueirense foi lá, dentro da cobrança daquilo que foi durante a semana, né, da importância que é essa Copa Santa Catarina, e fez a sua participação, né, e goleou. Fez o que lhe era obrigatório e que ele tinha obrigação. Levou a sério e assim tinha que ser e acabou goleando.
Agora, a situação financeira do Avaí que você me perguntou, os salários continuam atrasados. A gente até participou da sessão solene do Conselho Deliberativo do Avaí, a convite aqui no Grupo ND. Conversamos com o presidente Júlio Hertz e também com o vice-presidente Luciano Kowalski. Eles colocaram uma situação que no mês de setembro deve receber valores para diminuir essa diferença de salários, que ainda é de 3 folhas de pagamento de imagem e agora uma só de CLT. Vai vencer outra agora dia 25 de setembro também. Mas isso foi conversado com transparência através dos jogadores. Como bem lembrou o Badá, o Eduardo Brock fez aquela coletiva antes do jogo contra o Goiás, falou da importância de que o grupo está unido em busca desse acesso. E o jogo contra o Goiás demonstrou isso de forma muito clara. Foi um Avaí muito bem organizado, combativo e imponente, marcação em linha alta, fazendo jogadas pelos lados, teve bastante opertório ofensivo, mereceu vencer, sofreu naturalmente, ninguém joga contra, na época, o líder do campeonato, sem sofrer uma equipe ofensiva como a do técnico Wagner Mancini, que pisa com 5, 6 jogadores no campo de ataque, mas o Avaí foi bastante estratégico, fechou os espaços e não deu tantas oportunidades assim à equipe do Goiás. E o próprio JP, que foi um dos destaques dessa vitória do Avaí contra o Goiás, repetiu o que o capitão tinha dito. O grupo está unido e é importante que vai, com essa vitória, resgatando um retorno na briga pelo acesso. A distância, que era de 8 pontos, baixou para 5 e o Avaí tem esse jogo importantíssimo contra o Atlético Goianiense na terça-feira, viu, Mancha? A gente vai confirmar já o horário, o local. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro Renato, pro Badá vou fazer também. Não quero que o torcedor não me interprete errado, Daqui a pouco já vão mandar mensagem aí, ó. O Mancha tá criando polêmica. A média de 19 anos, eu não acho tão garotos. O goleiro tem 15, o zagueiro tem 16 e o outro tem 17, daí eu acho garotos. Agora, 19 anos, já tem muito jogador de 19 anos em time, em equipe principal, por tudo quanto é lugar, Inclusive o menino estreou, foi no Liverpool, no Manchester, com 15 anos, foi no Manchester, eu acho. Com 15 anos botaram para jogar lá. Tu acha, Renato, a estratégia não foi boa, o Cláudio falou, concordo com o nosso excelentíssimo Cláudio Caticarte, mas eu não acho tão garotos não com 19 anos. Foram surpreendidos por um time mais experiente do Figueirense, mas eu não tô nessa da tecla do garotos. Marcelo, vamos lá. Você colocar 3 ou 4 garotos, entre aspas, com 19 anos, como você falou, não são mais garotos, é uma coisa. O Criciúma ficou nesse impasse. Coloca o sub-20 ou não? Fizeram uma reunião e o pessoal da base disse pro profissional, olha, não tá pronto para colocar o time inteiro. O Criciúma foi aí entre os profissionais, lá Monte Azul, Botafogo de Ribeirão Preto, trouxe um de 23, um de 24, um de 25, fez uma mescla com a garotada do sub-20 e botou a jogar. Você colocar um time inteiro de sub-20 para jogar contra um time de profissionais, a diferença física ela é brutal. Então, se a ideia era só pagar a pena, porque o Avaí já está na Copa do Brasil classificado, era só pagar a pena, beleza. Só que vai ficar na história que tomou 5 no Clássico. Agora, time de garotos, você não põe para jogar com profissionais, não. Um time completo de garotos. Vai se acostumando com essa derrota que vem mais por aí. Badá, legal a opinião do Renato, porque eu acredito que outras equipes, temos 16 times, outras equipes estão usando estratégias parecidas, principalmente as que estão envolvidas em outras competições. Como é que tá a Chape na Copa Santa Catarina nessa mescla aí de jogadores? Não, eu concordo com o Renato. E outro exemplo é o Barra, O Barra tá envolvido e assisti o jogo do Barra semana passada e torci pelo Barra, cara. E o Natan foi lá e quis o destino que o Natan, acho que depois vai ser tratado esse assunto, fizesse o gol. Ele que fez o gol lá no Caravaggio, lá que o Braulio anulou e deu toda aquela confusão. O Natan foi lá e fez o gol. E o Barra jogou também com o time de garotos. Você tomou de 6 do Marcílio Dias, A Chapecoense jogou contra o Concórdia, o clássico do Oeste, o maior clássico de Santa Catarina, clássico da linguiça, e dos 11 tinham 6 da base e os outros 5 contratados. O Concórdia eu esperava mais. Dos 11 que começaram o jogo, apenas um da base, 10 contratados. O Concórdia se transformou em SAF, eu sinceramente esperava mais do time do Concórdia, jogou em casa e a Chapecoense ganhou de 1-0 com um gol do Kaká. Então, mas eu concordo com o Renato.
Uma coisa é você mesclar, além da diferença de porte físico, de preparo físico, de intensidade, conta também a experiência, né? Os meninos ali, quando a coisa começa a ir bem, a falta de experiência pode ser decisiva. E foi um vexame do Avaí, mesmo jogando com a base, tomar de 5-0 do Figueirense é um placar de clássico que entra para a história que não vai mais ser esquecido, né? Então, os clubes têm que prestar atenção aí para não começar a dar vexame, né? Dá vexame. Foi um vexame do Avaí nesse clássico aí da capital. Só deixa eu, Mancha, peço permissão para antecipar um abraço aí pro meu irmão Osmar Karazek, popular Boca, lá do Boca Esportes Bar, tá nos acompanhando agora aí. Um abraço, Osmar, e obrigado pela audiência e boa recuperação pro amigo aí. Legal, legal demais. O Badá lembrou ali que Concórdia agora virou SAF. Se você está curioso para saber quais clubes de Santa Catarina já estão virando para o lado da SAF, na tabela que está no site da Federação Catarinense de Futebol, na tabela da Copa Santa Catarina, já aponta, né? Figueirense, SAF, tal time, SAF, Concórdia, SAF. Já está do ladinho ali a palavra SAF. Fiquei curioso quando vi a tabela. Arte do jogo Atlético Goianiense e Avaí, lembrando que é só na terça-feira, mas para você de casa confirmar tudinho aí o horário no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, Goiás, terça às 7h30, 26ª rodada. São os jogos aí que fecham, né, a 26ª rodada e começou ontem. Cláudio. E Mancha, rapidamente, só para fechar o assunto, já vamos entrar no Atlético Goianiense também rapidamente, é que o Avaí venceu o Figueirense com o Sub-23, né, em 2023, e mesclou jovens com jogadores que não estavam sendo aproveitados no time principal. Igor Dutra, Denilson Goulart, o Andrei, que fez o gol naquela época, o Otávio, o goleiro. Então, só para ilustrar bem o que colocou o Renato Semensati, né? E nesse jogo que o Figueirense venceu por 5-0, a média era 19, mas tinha garoto de 16 e 17. O jogo contra o Atlético Goianiense, o Avaí tem a perda do Marquinhos Gabriel, importante jogador, camisa 10, também do lateral esquerdo, o Douglas Teixeira, o DG, e o Jamerson, o garoto que poderia entrar para substituir o Marquinhos Gabriel. O Atlético Goianiense está a 4 pontos do Avaí, então é um resultado que seria importante para o Avaí colar no G4, né? E aí contando com uma possibilidade aí de a Chapecoense não aumentar essa diferença do quarto colocado e segurar o Atlético Goianiense lá embaixo. Então é aquele chamado jogo de 6 pontos, né? Agora o treinador vai ter que se readequar a essas ausências. Provavelmente vai adiantar o JP, que fez uma grande partida contra o Goiás, e eu acho que vai ter que mudar de sistema também, usando 3 jogadores no meio, Zé Ricardo, João Vitor e também o JP, e vai ter que voltar a jogar com 3 atacantes diante do que ele tem disponível. A manutenção do Emerson Ramon, o Kleber, e aí a dúvida, né? Que para mim não tem dúvida, é Igor e não Aleph Manga, mas é assim que deve trazer aí o Avaí para esse jogo de terça contra o Atlético Goianiense. Legal, tem uma pergunta para a galera que está acompanhando o Clube da Bola em casa. Seu palpite para o jogo, Atlético Goianiense e Avaí, qual é? Qual vai ser o placar? A gente tem um palpitômetro aqui do Clube da Bola, o time do Clube da Bola palpitou, a Adri Kevarini vai assim, ó, 1-1. Ela não quer muitas emoções pro lado do Avaí. O Emerson aposta na vitória, Emerson Luiz lá de Blumenau aposta na vitória do Atlético Goianiense 1-0. O Cláudio Caticarte aposta na vitória do Avaí também pelo placar mínimo, 1-1. O Cacá Oliveira vai de 1-0, desculpa. O Cacá Oliveira vai de 1-1. O Badá também 1-1. E o Renato Semensati também 1-1. Só o Cláudio apostou numa vitória. Muito equilíbrio, Renato Semensati. Você acha nessa partida e o resultado será de empate? Muito complicado. A gente sabe que jogar fora de casa lá no Oba é complicado, né, Marcelo? Então o Avaí vem de uma grande vitória contra o Goiás, evidentemente, tem os seus problemas, mas felizmente está conseguindo superar aí dentro de campo, está na briga. E se voltar com um ponto fora de casa, eu acho um resultado importante. Claro que o ideal é sempre você fazer 3, né? O que está pesando na bola para o Avaí, está pesando na balança para o Avaí, foram as 2 derrotas para último e penúltimo do campeonato. Mas essa vitória aí foi muito boa. E eu coloquei ali um placar cauteloso, mas o Avaí tem condições de ir lá e ganhar o jogo. Legal. E o Avaí, né? O assunto da semana foi a camisa, nova camisa do Avaí, do clube, né? Modelo que traz uma homenagem ao Clube Riachuelo de Remo, aqui de Florianópolis. Igual até mesmo repercussão internacional nas redes sociais, tá aí a camisa. Foi a camisa que ele usou na vitória com o Goiás. Achei bonita, achei muito bonita a camisa, sim. É o estilo retrô.
estilo retrô da camisa. Exatamente. Cláudio aprovou a camisa nova do Avaí, ficou muito... Me fugiu a palavra, elegante. Ficou muito elegante essa camisa aí do Avaí, com esse estilo retrô que lembra a camisa do Riachuelo do Remo, né? Exatamente, você usou a palavra correta, ficou elegante. Para o narrador, no dia do jogo contra o Goiás, o número não dava para enxergar. Mas para o torcedor que vai adquirir, a repercussão internacional que teve, ficou muito bonita, viu, Mancha? O número era dourado, né? O número era dourado, aí para o narrador complicou, viu? Para saber o jogador, a numeração lá do estádio. Tá certo. Vamos falar da Chapecoense? A Chape tem compromisso importante. Terça-feira, o jogo na Arena Condá e o Verdão do Oeste recebe o Atlético, aquele com H que é do Paraná, às 9h35. O zagueiro Eduardo Doma falou com a imprensa. Na Arena Condá, o jogo contra o Atlético é encarado como uma final, pois o clube paranaense é concorrente direto do Verdão na parte de cima da tabela. Então a gente está encarando sim como uma final, sabe se deixar um time com um investimento, um time com uma folha alta, assim, jogadores de qualidade chegar, é difícil depois para brigar, então a gente vai fazer o nosso melhor para voltar a vencer e continuar a nossa caminhada. Sabe da importância desse jogo, né? Um jogo decisivo para nós e para eles também, né? Que voltaram a vencer, embalaram umas vitórias na competição, mas a gente tem que encarar como a gente vem encarando os jogos aqui em casa. Eu creio que a gente está indo muito bem nos nossos domínios, com a força da nossa torcida, né? Nos incentivando. O fator gramado iguala as equipes, pois ambas têm gramado sintético em casa. Mas da mesma forma que eles conhecem o gramado sintético, a gente foi lá, se adaptando ainda ao nosso gramado e fez uma baita partida. Nos detalhes, não vencemos eles em Curitiba. Então, eu creio que é encarar com a mesma seriedade e importância o jogo que a gente vem encarando em casa para voltar a vencer na competição e fazer valer o nosso fator casa que vem fazendo a diferença para nós. Para o duelo contra o clube paranaense, a Chape terá o desfalque do lateral direito Gabriel Inocêncio. Ele cumpre suspensão pelo cartão vermelho no jogo contra o Criciúma. Em seu lugar, Everton poderá ter uma oportunidade no time titular. Outra opção é Gustavo Tales, recém-apresentado pelo clube. Então, o atleta acaba se adaptando rápido, ainda mais num grupo como o nosso, que é muito bom, assim, muito tranquilo, é parceiro com quem chega, né? Vê que o cara está chegando para agregar e ele se encaixa nisso. Os zagueiros Bruno Leonardo e Vitor Caetano se recuperam de lesão e são dúvidas para o confronto. Obrigado pelas informações, Vinícius Ranzan. Temos a cena polêmica, né? A cena que tirou Gabriel Inocêncio, que, com perdão aí do trocadilho, foi um pouco inocente na jogada. Tá aí. Criciúma foi pro VAR, deu pênalti. Daí o Walter Clar, categoria. Ó, aquela paradinha que tira o goleiro. Mas lá em cima do seu vídeo, foi o VAR interpretou, né? O árbitro interpretou que Gabriel Inocêncio deu revidou um empurrão, revidou um tranco, como o Badá contou pra gente. E acabou recebendo o vermelho e o gol foi invalidado, não valeu o gol. E ele vai lá agora dizer, ó, ele recebe o tranco e deixa o braço no rosto do jogador do Criciúma. E milimétrico, né? Talvez se Walter Clar não tivesse dado a paradinha, o lance teria sido antes do chute, né? Olha lá. Agora dá pra ver, claro, em câmera lenta, no slow motion, como adora Cláudio Carte, a gente consegue ver que foi antes do chute, antes da bola entrar, a falta lá no canto superior lá da tela. Badá, narrei direitinho os fatos? Não, narrou. Foi preciso, foi cirúrgico, como sempre, né? É isso aí, não adianta. O árbitro cumpriu a regra, não adianta. Se o Walter Clar erra, de repente eles mandavam voltar, né? Porque teve uns 20 jogadores do Criciúma que invadiram a área ali, mas daí não adianta. Fez o gol, valeu o gol. E ficou valendo a bofetada lá do Gabriel Inocêncio, do rapaz lá, que deixou o braço e o culpado responsável do lance de não ter saído o gol e dele ter sido expulso é do Gabriel Inocêncio. É ele que não adianta, a responsabilidade é dele. Ele reagiu de maneira como não deveria reagir, né? Além disso, até agora o Walter Clar não perdeu nenhum pênalti, tem nada que tá invadindo. Então, custou muito caro aí, porque a Chapecoense tava 11 contra 11, faria 2-1, teria o segundo tempo, quem sabe, para pensar no empate. Né? E aí ficou 2-0 e a Chapecoense com
com 10 jogadores. Aí comprometeu, apesar do segundo tempo, até a Chapecoense melhorou, o Criciúma tirou um pouco o pé do acelerador, não acelerou tanto o jogo, a Chapecoense até teve chances para descontar no final, bola na trave, 2 defesas do Alisson, o Everton perdendo o gol de cabeça que não se deve perder, então não adianta, né? O Criciúma foi mais competente, se aproveitou desse erro da Chapecoense aí, acabou merecidamente vencendo o jogo, mas o Gabriel Inocêncio certamente tem que aprender com o erro, né? Que não pode reagir e não pode revidar do jeito que ele revidou, porque comprometeu o segundo tempo da Chapecoense. Renato, vou complicar pra ti a situação. Eu não lembro de ter visto um lance parecido, né? Assistindo futebol, um lance parecido que aconteceu isso. Mas, agora vendo com mais calma esse lance, com essa câmera lateral, né? Quem invade primeiro é o jogador do Criciúma. Ele tá na frente. Daí, na sequência, o Inocêncio invade também. E, o jogador do Criciúma tá um passo na frente. E daí tem o tal do tranco e depois o revide. Anular o gol, eu não beneficiei o primeiro infrator da história, que a primeira invasão é de um jogador de preto e amarelo, que a gente consegue ver bem. Ele tá um passo à frente já dentro da grande área e nesse momento o Gabriel tá um meio passo dentro da grande área, digamos assim. Renato Semensati. Eu te confesso, quando aconteceu o lance, acredito que com o Badá tenha ocorrido a mesma coisa, a gente ficou buscando entender o que é que o árbitro tinha marcado. Bom, primeiro, eu quero voltar na origem do lance. Eu não marcaria penalidade. Para mim, não houve pênalti no lance. Ponto. Mas ele marcou o pênalti, foi lá no VAR, olhou. É um árbitro de Série A de Campeonato Brasileiro, fez uma belíssima arbitragem. Ele deu o pênalti. A questão da invasão, Marcelo, houve uma mudança da regra. Só volta o pênalti se quem invadir interferiu na jogada. Ali não há interferência na jogada. O gol do Walter Claro, aliás, belíssimo jogador, hein? Belíssimo jogador esse lateral esquerdo, não é o primeiro jogo que eu vejo, faz bela partida, independentemente do pênalti, que ele bateu com maestria. Acontece o seguinte, não todos, né? Mas o jogador brasileiro ainda acha que ele é malandro. O Inocêncio achou que ele era um malandrão. Então ele está se desentendendo com o Filipinho, olhando para a bola, tá o árbitro, eu vou lá e vou dar um soco na cara do cara e mostrar para ele que eu sou malandro, certo? E de malandro hoje no futebol com VAR não tem nada. Agora, se nós aqui do Clube da Bola resolvermos ensaiar, um corre para bater o pênalti, o outro agride com a bola em trânsito entre a marca do pênalti e o gol. A gente pode ensaiar isso 10 anos que nós nunca vamos conseguir essa sincronia. Mas quem tirou o gol da Chapecoense foi o seu Inocêncio, que quis ser malandro e foi bobinho, foi ingênuo no lance. Esqueceu que tem VAR na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, bela análise de Renato Semensati. Temos a arte do jogo para confirmar esse confronto aí na Arena Condá, também na terça-feira, fechando a 26ª rodada. Tá aí, Atlético Paranaense é o adversário da Chape, né? Terça, 9h35 na Arena Condá, em Chapecó, oeste do estado. É um pouco tarde, Badá, que costuma dormir cedo, nesse dia vai adentrar a madrugada, Sérgio Badá. Eu não sei qual que é pior, cara, se é 7 horas da noite, que tá todo mundo saindo do trabalho, daí tem que ir correndo pro estádio, isso em qualquer lugar, Florianópolis, Criciúma, aqui em Chapecó. É difícil para chegar, difícil para estacionar, difícil para entrar no estádio. 7 horas é ruim, 9h35, pelo menos 9h35 tem mais, o torcedor tem mais calma, tranquilidade para sair do trabalho, para ir para casa, de repente fazer aquele lanchinho, ou quem sabe fazer muito tradicional em todos os estádios, né? Aquele esquenta fora do estádio. O bom é que vai estar calor, agora parece que finalmente o frio foi embora. Aí facilita um pouco mais. Agora tem muitos torcedores que realmente preferem ficar em casa porque o jogo 9h35 vai sair da arena meia-noite, vai chegar em casa 1h, no outro dia tem que trabalhar cedo, né? Não é o ideal, mas não adianta, as emissoras de televisão que transmitem os jogos aí que estabelecem um horário, mas eu acho até que esse 9h35 aí, agora que tá fazendo calor, agora que esquentou um pouco, eu acho que é até melhor do que às 7 horas. Dá mais tempo para o torcedor se organizar e ir para a arena, e a Chapecoense vai precisar do apoio do torcedor. O torcedor tem que ir para a arena, tem que fazer esse esforço, porque é um confronto direto. Nesse momento é 5 pontos de diferença. O Atlético vem no melhor momento no campeonato, 4 jogos, 1 empate, 3 vitórias consecutivas, poupou jogadores contra o Corinthians,
tem jogadores ali, aquele Viveiros é muito bom jogador, estava fazendo um golaço contra o Corinthians, mas aí acabou a arbitragem marcando falta no início da jogada. Então tem um ataque muito poderoso, né? Então é jogo grande, cara, é jogo grande e a Chapecoense tem que buscar a vitória aí, porque patinou nos últimos 2 jogos e vai ter que precisar vencer o time de maior investimento nesta Série B. É jogão e o torcedor tem que ir para a Arena Condá. Cláudio, só para embalar o comentário de Badá, você falou, para a gente entender o poder do Atlético com o H, o Viveiros estava interessando clubes da Série A, né? O Atlético Paranaense trouxe e tinha clubes da Série A querendo esse jogador, foi importante, já jogou Libertadores, Sul-Americana. E esse jogo da Chapecoense, ele é chave para o futebol catarinense nessa Série B. Importante para Criciúma, importante também para o Avaí, porque o Atlético, como bem disse o Badá, maior investimento na Série B, se ele vence essa partida, ele entra definitivamente no campeonato a 2 pontos do G4. E aí você deixar uma equipe como essa, com a estrutura que tem, com o investimento que tem, entrar nesse campeonato, é uma vaga a menos. Tá certo. Temos palpitômetro do time do Clube da Bola para esse confronto de terça-feira no oeste do estado, Chapecoense e Atlético. A Drica vai de vitória da Chape 2-1. O Emerson Luiz que é rolo, 2-1, mas para o Atlético. O Cláudio Caticarte vai com um placar mínimo, mas vitória da Chape 1-0. Kaká vai de empate 1-1. Badá 2-1 para Chapecoense. E Renato Semensati também 1-1, junto com o Kaká, vai de empate. Se aposta na vitória da Chape, Cláudio? Aposto, jogando em casa, né? Deve ter um grande público, apesar do horário, né? Mas o torcedor entende o momento, a importância dessa vitória. E acredito aí, com o retorno de jogadores, a Chapecoense vai vencer esse jogo. Legal. O presidente Alex Passos falou sobre a recuperação judicial da Chapecoense ser encerrada pela Justiça. Tá curioso? Então fala, presidente. O que isso significa, o que impacta no clube? Isso é um certificado, isso é a Justiça dizendo, olha, a Chapecoense se propôs a fazer uma recuperação judicial, a Chapecoense cumpriu com todos os objetivos, cumpriu com todos os compromissos que havia assumido. Nessa parte inicial da recuperação judicial, durante esses 2 anos, nós já pagamos mais de 20 milhões de reais. Porque quando você faz um processo desse, você tem que pagar várias coisas na arrancada da recuperação judicial. Isso demanda muitos recursos, né? Além disso, nós também equacionamos uma dívida que era de 38 milhões, que hoje está em aproximadamente 20 milhões, que eram créditos tributários. E essa dívida também teve que ser parcelada e essa não entrou na recuperação judicial. Mas para nós, enquanto clube, foi o primeiro clube do Brasil a fazer uma recuperação judicial, tá? É extremamente importante essa situação da gente sair agora da recuperação judicial. Nós passamos a ter mais liberdade de ação. Nós tínhamos que responder mensalmente ao administrador judicial, à justiça, e a partir de agora a gente passa a ter vida própria, a gerir as nossas próprias finanças da forma com que a gente imagina que vai acontecer. O que não vai mudar a nossa forma de agir, porque nós continuaremos na mesma situação, com os pés no chão, gastando dentro do que a gente pode, sem fazer loucuras, porque o futebol é muita emoção e pouca razão. E se você não tem razão, você acaba indo por um caminho que depois não tem volta. Badá, no momento que o torcedor sente um certo temor quando houve essas 2 palavrinhas, recuperação judicial, foi um golaço da Chape resolver essa situação, de acordo com o presidente, né? Foi uma notícia muito positiva que a gente recebeu, porque a gente sabia das dificuldades financeiras da Chapecoense. E eu, ao longo porque essa diretoria aí vai completar 4 anos agora. Primeiros 2 anos foi o Ney Maidana, o presidente, e o Alex Passos foi o vice-presidente administrativo e financeiro. E ali começou a reestruturação administrativa e financeira do clube, inclusive diminuindo investimentos do futebol, tanto é que o Chapecoense sofreu muito nos últimos 3 anos. Esse ano aqui aumentou um pouquinho o poder de investimento, porque a Chapecoense ainda precisava honrar tudo aquilo que foi proposto pela recuperação judicial, e conseguiu honrar. Mas é bom que se diga, Mancha, que ainda não pagou todas as contas, todos os acordos da recuperação judicial. Tem acordos aí que serão pagos ao longo de mais 10 anos, mas é um valor pequeno. É um valor pequeno que a Chapecoense até está tentando pagar à vista para os credores, e eu acho que isso vai acabar acontecendo. Então, Chapecoense é um clube hoje saneado financeiramente, teve a austeridade financeira e muitas vezes faltou um pouco para investir, mas nesse momento o clube navega em águas tranquilas e calmas,
Por isso que, às vezes, eu acho que eu não ia servir para ser presidente. Às vezes tem que ter uma loucurinha. Às vezes tem que agir com um pouco mais de emoção. A diretoria não. Tanto é que nessa janela, a última de transferência, vocês sabem o tanto de jogadores que os clubes da Série B contrataram. Chapecoense contratou um, que foi esse menino aí, o Gustavo Tales, lateral direito. Foi só. E perdeu o Mailton. Lá atrás perdeu o Mário Sérgio. Então, talvez pudesse cometer uma loucurazinha, mas não. A diretoria trabalha dentro da sua realidade e não contratou muito, e agora é saber e vamos esperar que esse elenco, aonde a diretoria e a comissão técnica, departamento de futebol, acreditam muito no potencial desse elenco, que é o elenco que mantém a Chapecoense no G4. Mas eu repito, a partir de agora é que o campeonato começa a ficar mais difícil. Esperamos que esse elenco possa continuar dando uma resposta positiva. Mas, indiscutivelmente, o final da recuperação judicial foi uma ótima notícia aí para a Chapecoense. Legal. Ó, antes do nosso intervalo, o primeiro intervalo do Clube da Bola, eu quero destacar a boa participação catarinense no Jubes Praia. São os Jogos Universitários Brasileiros que rolaram em João Pessoa, na Paraíba. Mais de 2.000 atletas participaram das disputas e a Federação Catarinense do Desporto Universitário viajou com uma delegação de 94 integrantes. Destaque para o primeiro lugar de Santa Catarina por equipes no skate masculino, no surf feminino, ouro também no individual de Cauã Dias Simões no skate mini ramp e também o primeiro lugar de Lucas Devesac na prova de águas abertas 3 quilômetros. Santa Catarina, que é muito forte aí no esporte universitário. Parabéns ao presidente Manuel Rebelo e toda a equipe da Federação Catarinense. Está aí o desfile da galera, algumas imagens aéreas dessa festa aí do esporte universitário lá em João Pessoa. Rápido intervalo e a gente volta para seguir falando do futebol catarinense nacional e internacional. E por que não, doutor Cláudio Caticarte, intergaláctico? É rapidinho, a gente já volta.